Bem, resolução do Enem, ano 2013. Mais uma questão. Entre as substâncias usadas, ó, meio ambiente, hein? Tratamento de água. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino formam partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é aí vem letra A, flotação, letra B, levigação, letra C, ventilação, letra D, peneiração e letra E, centrifugação. Antes da nossa análise, antes de entrar, tá, no aprofundamento do tema, que é o que a gente faz mais aqui, a gente não só analisa o enunciado, responde a questão, como a gente aproveita o tema para dar mais base a você, para poder a gente se aprofundar e discutir com mais tranquilidade o tema analisado. Então, repara o seguinte, das 5 alternativas, a resposta certa é flotação, letra A. E aí eu vou eliminando aqui para você ver por que está errado. Depois a gente analisa como deve ser analisado. Levigação, o que, que é? Em garimpo, né, você tem aquela massa de terra, e aí o cara começa a jogar jato d'água para poder diminuir a granulação, para que ele possa, né, a partir da levigação, que é a diluição do sedimento, ele possa peneirar e achar ou diamante ou pepita de ouro, o que for. O que interessa é que levigação nada mais é do que você diluir um sedimento. Já a peneiração, pô, é simples, você peneirar os grãos maiores vão ficar na peneira e os menores vão embora, né? Depende da malha dessa peneira. Então, peneiração e levigação são duas técnicas utilizadas em garimpo. Já a ventilação é quando você quer, por exemplo, separar sólidos, uma mistura heterogênea de sólidos. Exemplo, o arroz da sua casca. Então, através da ventilação, a casca, que é muito mais leve, ela vai ser levada embora e vai ficar só o arroz. Na centrifugação, você separa sólido de líquido através da força centrífuga. É um aparelho que faz um movimento de giro muito rápido. Então, mesmo se você tiver partículas muito pequenas, né, em suspensão, pela força centrífuga, essas partículas vão se sedimentar, vão se depositar no fundo, vão se depositar por força artificial, você que está girando, como se fosse aquela roda de parque de diversão, né? A chilena, a mexicana, sei lá o que. É mais ou menos aquilo. Então repara que nenhuma delas, B, D, C, D e E, se aplica a tratamento de água. Então só fica aqui para a gente a flotação. E agora sim, a flotação, vou direto a ela, seria a segunda análise, mas só para já preparar vocês, consiste em separar líquido de sólido com nuvens de microbolhas de ar que arrastam as impurezas em suspensão para a superfície, facilitando a remoção. Na flotação, por injeção de ar, os flocos, e depois a gente vai ver o que é isso, ao invés de sedimentarem, vão à superfície onde são recolhidos. Então, quer dizer, a flotação favorece, né, a separação, porque na sedimentação, o que acontece? Você tem a sedimentação natural com impurezas grandes que são decantadas através da força da gravidade, porém, aquelas menores, elas têm que ser aglutinadas, floculadas, para poder adquirir uma maior massa e aí sim ser decantada.
Só que mesmo assim, ainda ficam alguns coágulos, né, dispersos na água. E aí vem a filtração. No caso da flotação, não. As bolhas de ar, as micro bolhas de ar, fazem com que esses glóbulos vão à superfície e são catados. Quer dizer, muito mais fácil, você não precisa ter tanques gigantescos de sedimentação, tá certo? Só para deixar claro o que é a flotação. Então, vindo aqui agora para a primeira análise, a água passa por vários processos antes de chegar às nossas casas. Para tanto, ela precisa ser tratada. Captação em mananciais para uma estação de tratamento. Então, ela é captada em mananciais, seja rio, lagos, pântanos, tá certo? E aí essa água é captada para a estação de tratamento. Antes de ser tratada quimicamente, tá, ela passa por uma tela onde, claro, ali vai ficar as partes boiantes, né, flutuantes, que são pedaços de galho, de árvore, animais mortos ou qualquer outra impureza grande, tá? Aí sim ela vai para o tratamento propriamente dito. O que é o tratamento químico? É a adição de sulfato de alumínio. No Brasil, tá, esse tratamento químico é feito com sulfato de alumínio. Pode ser também o sulfato férrico. Então, para que serve isso? Quando você adiciona isso, como fala aqui, em meio alcalino, você produz o hidróxido de alumínio, que ele é o agente aglutinante, como eu falei. As impurezas muito pequenas, tá? A gente chama de impurezas as partes sólidas coloidais, que apresentam dimensão de 1 a 1000 nanômetro, tá? Elas ficam dispersas. Elas não conseguem, por gravidade, decantar, sedimentar. Então você tem que colocar algum agente aglutinante para que aglutine, se ligue a essas impurezas muito pequenas e com a massa maior ela sofra decantação. Porém, mesmo assim, mesmo sendo aglutinada, algumas dessas partículas sólidas, elas não conseguem decantar. Então, além da decantação, você ainda tem a filtração, que a gente vai mostrar depois. Porém, quando você fala de aglutinação, coagulação é o mesmo que floculação. Esse alumínio, esse hidróxido de alumínio, ele flocula, ele aglutina. Formado no processo, são removidos por decantação e posterior filtração. Essa filtração, ela é feita através de filtros contendo carvão ativado, areia de várias granulações e tipo de rochas, né, pequenas, pulverizadas, diferentes, né? Então, tanto a areia quanto a rocha, ela ainda segura, ela retém a parte sólida que não decantou. Já o carvão ativo, a eficiência dele é tão grande que ele consegue tirar o odor. Se a água tiver alguma parte engordurada, se existir substâncias orgânicas nocivas, tóxicas. Então, quando a água passa por essa filtração, ela é totalmente limpa. Então, o processo, vamos lá, de tratamento químico, de floculação e de filtração, esses três processos, é chamado de clarificação da água. A água sai pura, porém, ela ainda pode ter micro-organismos. E aí aparece a cloração, a partir do hipoclorito, ácido hipocloroso, que é o agente desinfectante, ele mata as bactérias. Após a cloração, você tem a adição de flúor, a partir do fluoreto de sódio, que vai prevenir as cáries da população. E, finalmente, depois de tudo isso, a neutralização com adição de cal hidratada
para evitar a corrosão das tubulações, mantendo o pH da água praticamente neutro ou levemente alcalino. Então, quando fala em equilíbrio de pH, é porque você coloca tantas substâncias químicas que você vai ter excesso, ou melhor, íons H+ livres na água. Isso torna a água levemente ácida, o que faz com que possa corroer, oxidar as tubulações da estação. Então você mantém o pH da água neutro através da adição da cal hidratada. Então, quer dizer, essa história toda contada aqui é para você ficar por dentro da estação de tratamento de água. Quer dizer, a gente pega o tema, aproveita o tema do enunciado da questão e tenta, né, aumentar o seu poder, né, de discussão, a sua base, o seu fundamento. Valeu, gente boa. Grande abraço. Resposta: flotação, letra A. Grande abraço. Até a próxima questão.